Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Olha, tem uma obreira aí que ela pediu para perguntar se tem alguém que não tem Bíblia. Levanta a mão. Se você não tem, a gente tem aqui para dar para você. Todos têm? Quem gostaria de ter uma Bíblia? Aleluia. Todos têm, né? Amém. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, diante de uma palavra que nós recebemos algum tempo atrás, eu não me recordo se foi aqui na frente desse templo ou se foi lá no outro templo, o pequeno lá que a gente estava. Tinha uma pessoa que frequentava aqui com a gente, e foi bem naquela época que tinha alguns sinais acontecendo nos céus aí, que era as luas de sangue que estava acontecendo no ano passado. E a gente estava eufórico, né? Eu me recordo que estava eu e o pastor Marcos aqui na frente, e a gente falando sobre esse assunto, porque como a gente estuda um pouco a palavra de Deus, a gente entende que esses sinais é da volta do Senhor Jesus. Então a gente estava comentando, a gente falou, olha, né, vai acontecer as luzes de sangue nas datas, né, específicas, e a gente está esperando que o Senhor Jesus volte. A nossa alegria é que Jesus volte nos buscar. Todo o que crê em Cristo, que tem Ele como seu Senhor, nós queremos que Ele volte, né, o mais rápido possível para nos tirar desse mundo, tirar dessa terra. E eu me recordo que a gente estava comentando isso com o pastor lá fora, e essa pessoa, ela olhou para nós e falou assim, não, eu não quero que Jesus volte. A gente achou muito estranho aquilo, mas depois ela deu uma palavra. Ela disse dessa maneira, eu não fiz nada ainda pelo reino de Deus. Sabe, é diante dessa palavra que eu quero trazer uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração para a sua vida hoje. Amém? Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21 e versículo 43. Glória a Deus. Mateus, meus irmãos, é o primeiro livro do Novo Testamento. Se torna fácil de achar, não é? Glória a Deus. Capítulo de número 21 de Mateus e versículo 43. Todos já encontraram? Amém? Quem não encontrou ainda? O diácono Davi não encontrou ainda. Amém, glória a Deus. Na minha versão, meus irmãos, ela está escrito dessa maneira. Jesus falando, ele fala assim, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Somente isso. Aleluia. Essa palavra foi uma parábola que Jesus contou para os discípulos acerca de um homem que ele tinha plantado uma vinha, né? Jesus falou dessa maneira. Certo homem plantou uma vinha, cercou a vinha, construiu um lagar e ele arrendou essa vinha. E ele se ausentou da plantação. Algumas versões diz que ele se ausentou para lugar muito longe, outra versão diz que ele se ausentou do país. Então esse homem, ele plantou uma vinha e arrendou algumas pessoas, alguns lavradores, para que esses lavradores cultivassem e depois viessem colher os frutos. Aleluia. Mas antes, meus irmãos, de continuar com a mensagem, eu quero mostrar um vídeo para vocês, para que vocês entendessem um pouco mais sobre isso.
Amém? O Samuel vai colocar lá. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu acho que todos vocês já viram esse vídeo, mas quero que vocês prestem atenção de volta. Horror, medo, destruição. Estamos no campo de concentração de Auschwitz, no sul da Polônia. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas aqui pelos nazistas. O objetivo? Criar uma raça pura. Construído no início da década de 1940, Auschwitz foi o maior complexo de extermínio nazista. Mais de 100 mil pessoas ficavam confinadas ao mesmo tempo em 3 unidades principais e cerca de 40 subcampos. Judeus, homossexuais, ciganos e opositores de Adolf Hitler eram trazidos para cá. As viagens de trem duravam dias dentro de vagões superlotados, sem comida, água e com pouca iluminação. Muitas pessoas não suportavam as condições desumanas da jornada e morriam antes mesmo de chegar à Polônia. No campo de concentração, os prisioneiros eram submetidos a um processo de seleção que separava homens e mulheres, crianças e idosos. Eles tinham as cabeças raspadas, o antebraço tatuado com um número de identificação e os pertences roubados. As pessoas saudáveis eram enviadas para trabalhos forçados em fábricas ou aproveitadas para a construção de armamentos. Os gênios foram utilizados como cobaias em experiências médicas comandadas por Joseph Mengele. Pistas indicam que o Anjo da Morte, como o médico alemão ficou conhecido, teria fugido para a América Latina com o fim da guerra. Há indícios de que Mengele teria morrido no Brasil no final da década de 1970. Hoje, o Museu de Auschwitz preserva a memória do Holocausto. A coleção reúne cerca de 110 mil sapatos, 12 mil utensílios, malas, centenas de óculos, próteses e mais de 350 exemplares dos temidos uniformes com listras azuis. A cor da estrela no peito ajudava a identificar a origem e a condição social das pessoas. Neste lugar, famílias de diversos países da Europa foram separadas e destruídas pelo projeto nazista. As fotos dos prisioneiros estão expostas como um catálogo da morte. Numa época em que a vida valia tão pouco, as pessoas eram amontoadas em galpões de madeira, sem aquecedor para enfrentar o frio de inverno e sob condições higiênicas propensas ao surgimento de doenças. Nestes corredores e campos cercados por arame farpado, idosos e crianças eram frequentemente espancados por motivos banais. Homens foram castigados por pedir comida e água. Mulheres eram estupradas para a simples diversão dos soldados nazistas. Centenas de prisioneiros suicidaram por não suportar as humilhações e torturas. Neste muro, milhares de pessoas foram fuziladas. Hoje, o lugar é um ponto de homenagem às vítimas. Inovações macabras fizeram de Auschwitz uma máquina sofisticada de extermínio. O campo de concentração era o único em que as linhas de trem iam até dentro das instalações. A estrutura foi planejada nos últimos anos da guerra para diminuir o tempo entre a chegada dos prisioneiros e a morte certa nas câmeras de gás. O teto e as paredes pretas revelam que aqui funcionava uma das salas da morte. As pessoas eram atraídas para as câmeras de gás com o pretexto de que iriam tomar banho. Cerca de 700 pessoas poderiam ser colocadas ao mesmo tempo neste espaço. O gás venenoso era liberado por aberturas no teto. Em 3 minutos, as primeiras pessoas começavam a cair sem vida.
Os corpos eram levados para uma sala em anexo, onde fornos de incineração queimavam as pistas do massacre. Em outras ocasiões, quando o processo para desaparecer com as evidências do crime precisava ser acelerado, centenas de cadáveres eram queimados em valas ao ar livre. Amém? Esse foi um dos campos de concentração mais terrível da história do nosso mundo, por um cara chamado Adolf Hitler. Eu só mostrei esse vídeo para vocês para fazer uma perguntinha, somente uma pergunta. Se cada um de vocês que estão aqui hoje nessa noite estivesse confinado num campo de concentração como este e tivesse a única chance da vida de fugir desse lugar, o que você faria? Você fugiria sozinho? Ou você levaria contigo a maior parte das pessoas que você conseguisse? Eu quero que você pergunte isso para você. O que você faria? Amém? O Senhor Jesus, Ele contou essa parábola. E Ele disse que esse homem, esses lavradores, que ficou encarregado de cultivar aquela terra, de cuidar daquela plantação de uva, e no final entregar os frutos. O Senhor Jesus, contando essa parábola, Ele disse que aqueles homens, eles tomaram posse daquela plantação. Ele disse que no momento da colheita, Ele começou a enviar os seus servos, para que os seus servos viessem receber a colheita. Mas aqueles homens eram muito maus, e eles começaram a matar os enviados do dono daquela vinha. Cada um dos homens, dos servos daquele dono da vinha que chegasse, eram mortos, outros a pedrada, outros eram jogados fora da vinha e era executado. Mas chega um momento que o dono daquela vinha, ele fala: olha, eu mandei os meus servos e todos eles foram mortos, então eu vou mandar o meu filho. Talvez esses homens respeitem o meu filho. E o dono daquela vinha, ele manda o seu filho. Mas quando o filho chega, aqueles lavradores maus, eles olham e falam: olha, esse é o herdeiro da vinha. Vamos, pegamos ele, matamos e se apossamos da vinha. Esses homens pegaram o filho do dono daquela produção, daquela colheita, daquela lavoura, tiraram fora das terras e o executaram. O Senhor Jesus aí, Ele estava contando uma parábola do que ia acontecer com Ele. O que os primeiros lavradores iam fazer com Ele, que ia executar o Filho de Deus. A gente entende muito bem qual é a vinha. A vinha é Israel. Os primeiros homens são as pessoas lá, os próprios israelitas, que o Senhor Jesus, aliás, que o nosso Deus tinha escolhido para produzir. Nós entendemos, meus irmãos, que quando Deus chamou Abraão para fazer dele um povo escolhido, Deus o chamou para que toda a descendência dele fosse crescendo. Ele dá uma visão a Abraão, ele fala com Abraão dizendo: olha, a tua descendência será como a areia da terra, do mar, e será como as estrelas do céu. Quem pode contar? Ninguém pode contar, porque seria muito grande. Mas o povo, as descendências de Abraão, os israelitas que vieram de Jacó, eles entenderam para eles mesmos que o Deus Todo-Poderoso seria só o Deus deles, e eles não passaram para mais ninguém isso. Fecharam como se fosse um clube, e colocaram no coração deles que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Pai de toda a humanidade, fosse somente deles, e se fechou somente para eles.
Então o Senhor começou a mandar os seus discípulos, os seus profetas, e todos eles foram mortos. Eu ouvi, meus irmãos, um homem de Deus falando que Isaías foi cerrado ao meio. Foram os outros profetas que foram mortos, jogados em poços. Porque aquele povo, eles não queriam ouvir a palavra que os homens de Deus traziam. Deus chega a falar para um profeta chamado Oséias, para que ele se case com uma prostituta, para mostrar àquele povo o que eles estavam fazendo de errado. Oséias obedeceu, casou com a prostituta, teve filhos, mostrando ao povo como eles estavam se prostituindo, como eles estavam idolatrando outros deuses. Mas mesmo assim, eles não estavam entendendo. Até que veio o nosso Senhor Jesus Cristo. E a mesma coisa, eles não receberam a palavra. Eles não receberam aquilo que o Senhor Jesus veio trazer. Eles não receberam e mataram o nosso Senhor Jesus. Mas vamos dizer assim, teve homens naquela época que não falharam. Talvez a nação por completo, bem completo não, mas talvez a nação não entregou aquilo que Deus tinha ordenado a eles. Que a descendência de Abraão crescesse e que não ficasse fechado somente dentro, dos limites de Israel. Aleluia. Mas teve homens lá que não falharam. Como nós poderemos um dia apontar um dedo para um homem chamado Moisés, o homem que retirou através das mãos fortes de Deus o povo do Egito? Esse homem não falhou. Isaías não falhou. Elias não falhou. Mas a Bíblia diz que eles falharam e ia ser retirado deles o reino. É isso que essa parábola está falando. Mas é interessante dessa parábola, meus irmãos, que ele diz aqui, foi o que eu li para vocês, que o Senhor Jesus mesmo está falando. Ele diz: portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado dos primeiros povos e será entregue a outros povos, que produza os seus frutos devidos. Quando o Senhor Jesus veio, a igreja nasceu. E quem é a igreja? Somos nós, não é verdade? É eu e você. Então, aquilo que foi entregado ao povo de Israel antes, agora estava sendo entregue à igreja, pelo nosso Senhor Jesus. Sabe, meus irmãos, o povo de Israel falhou lá atrás, mas a nós foi entregue essa colheita com uma profecia, e a Bíblia diz que nós vamos entregar os frutos. Nós vamos entregar os frutos. Mas sabe o que eu estou vendo nos nossos tempos de agora? O que eu estou vendo, meus irmãos, que as pessoas, elas vêm para Jesus, mas elas não entendem qual é o propósito de estar neste lugar. Elas não entendem qual é o propósito de receber Jesus e andar com Ele. As pessoas vêm para Jesus e elas entendem que o nosso Senhor Jesus tem que abençoá-las. E esse não é o propósito verdadeiro. O propósito verdadeiro é entregar os frutos, é realizar a colheita. E o Senhor Jesus começa a falar em vários versículos do que nós temos que fazer. Nós estamos se fechando também em clubes, dentro de templos, e achando que nós hoje temos o Deus Todo-Poderoso. Tem muitos casos, meus irmãos, de ver pessoas, de apontar o dedo para o outro e julgar e dizer: olha, eu sou filho de Deus. O povo de Israel fez a mesma coisa. Um dia eles chegaram a dizer: nós somos filhos de Abraão.
E hoje nós estamos fazendo a mesma coisa. Estava conversando com um amigo ontem, e ele disse que estava conversando com um rapaz de uma determinada igreja. E esse cara bate no peito dizendo: eu estou na igreja porque eu sou fiel a Deus. Enquanto ele falava: não, mas o que é igreja para você? Igreja não é a pessoa que está lá fora, cuidando daquele que está precisando, do necessitado. Ele dizia: não, eu estou dentro do templo. Aleluia. Sabe, meus irmãos, a nós foi dado esse trabalho de entregar os frutos ao Senhor Jesus. Quando ele foi para o Pai, ele deixou um versículo escrito desta maneira: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. E ele disse: somente quando o Evangelho for pregado para todas as nações, aí sim será o fim, aí sim o Filho de Deus vai voltar. E sabe, nós estamos fechados, nós estamos achando que o Deus Todo-Poderoso somente é nosso, e Ele tem que nos abençoar, tem que abençoar o nosso trabalho, tem que abençoar a nossa vida financeira, tem que abençoar o nosso lar, o nosso casamento. Mas nós estamos se esquecendo que há muitas pessoas lá fora que também estão andando nesse caminho, estão precisando ouvir uma palavra. Nós estamos esquecendo que um dia nós vamos comparecer na presença dEle, e o que nós vamos entregar para Ele? O que nós vamos apresentar a Ele? Falar: olha aqui, Senhor, eu te apresento algo. Aleluia. Sabe, meus irmãos, Mateus 6,19 fala dessa maneira: não ajuntai tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, aonde o ladrão arromba e rouba. E hoje nós estamos andando na presença de Deus, vemos para dentro dos templos, nós vemos isso na televisão o tempo todo, que as pessoas querem que Deus somente o abençoe com bênçãos materiais, onde a ferrugem e a traça corrói, e onde o ladrão arromba e rouba. Mas o Senhor Jesus disse: ajuntai tesouro no céu, aonde a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão vai conseguir roubar, porque será eterno. E nós estamos se esquecendo disso. Nós estamos se esquecendo. Nós estamos buscando o Todo-Poderoso somente para nós. Nós estamos se tornando o segundo Israel. Nós estamos se tornando. Nós estamos fazendo de novo um clube social, onde o Deus Todo-Poderoso é a peça principal. Mas nós não espalhamos para ninguém, nós queremos Ele só para nós. Nós não estamos falando de Jesus para ninguém. Nós não falamos. Sabe, meus irmãos, um dia o Senhor Jesus, depois de ter conversado com uma mulher chamada samaritana, a Bíblia não dá o nome, está escrito lá em João 4. Os discípulos vão até a aldeia, voltam, traz alimento, e a hora que vão entregar o alimento para ele diz que não quer o alimento. Os discípulos até indagam: nossa, alguém chegou e deu o alimento a ele antes de nós. Ele fala dessa maneira: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E ele vira para os discípulos e fala: olha, vocês dizem que há 4 meses os campos estarão bons para a colheita. Eu vos digo que os campos estão prontos para a colheita. Os campos estão prontos. Ele diz mais também: aleluia, para que, se não existe ceifeiros, é para que nós chame e peça ao dono da seara que mande ceifeiro. Ele diz: a grande é a seara, são poucos os ceifeiros. Sabe, essa palavra fala comigo, porque quando eu leio esses versículos,
Eu me sinto igual aquela menina que falou aquele dia aqui na frente: não fiz nada para o Senhor Jesus. Não fiz nada. Ainda não fiz nada. Um dia nós vamos ter que comparecer diante de um tribunal chamado Tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que ali, quando chegarmos na presença do Senhor Jesus, muitos vão trazer pedras preciosas, ouro e prata, mas muitos vão trazer madeira, palha e feno. E ao passar pelo fogo, meus irmãos, o que vai sobrar? Você já imaginou? Você chega com a sua obra na presença do Senhor Jesus e apresenta a Ele, e fala: aqui, Senhor, aqui está o que eu produzi na terra para o seu reino. E quando isso for provado pelo fogo, se você começa a olhar e ver as cinzas caindo, madeira, palha e feno, não há mais tempo de voltar atrás. Hoje ainda há tempo de fazermos alguma coisa pelo reino de Deus, mas naquele dia não haverá mais tempo. O que você vai falar para o Senhor Jesus naquele momento que você vê tudo aquilo que você produziu virando cinzas? O que você vai falar? Não haverá mais tempo. O Senhor Jesus conta outra parábola. Ele diz que foi semeado uma boa semente, mas depois que o dono da semente semeou, veio o inimigo e semeou também o joio no meio, e ambos cresceram junto. Os servos daquele homem chegam e falam: Senhor, o Senhor quer que nós arranquemos todo esse joio? Ele fala: claro que não. Porque se você for arrancar o joio, você pode também arrancar o trigo junto. Deixa que cresçam junto, porque na hora da colheita mandarei os meus servos, e ele virá e vai separar o trigo do joio. O joio será lançado no fogo. Aí os discípulos chegam e pegam Jesus no cantinho e começam a perguntar para o Senhor Jesus: nos explica essa parábola do joio. Aí o Senhor Jesus começa a explicar. Ele diz: olha, a boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do maligno. Os meus servos são os anjos, que na hora da colheita eles vão vir e vão tirar a boa semente, o trigo, do meio do joio, o joio do meio do trigo. Então o que eu quero dizer para você: não importa quem vai vir para a igreja. Muitas vezes nós começamos a olhar as pessoas e começamos a dizer: olha, aquele ali não é um servo de Deus, veja, o seu testemunho não mostra isso. Mas esse não é o nosso julgamento, nós não devemos fazer isso. Porque somente quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai mandar os seus anjos para separar o trigo do joio. O que nós temos que fazer é colher todo aquele campo, toda aquela seara. Não importa se virá o trigo ou se virá o joio junto, não importa. O importante é nós fazermos a colheita, porque na hora da separação, quem vai fazer é o Senhor Jesus com os seus anjos. E nós estamos preocupados, muitas das vezes, quem vamos convidar para vir para a igreja. Muitas vezes nós estamos preocupados se a pessoa vai vir para a igreja e vai dar um bom testemunho. Há muita preocupação no nosso coração com isso. Imaginou o irmão Vanderlei, tudo cheio de etiqueta, andar com um irmão cheio de brinco, com piercing? Isso é escandaloso para mim. Por quê? Porque eu tento me vestir, me portar, ter um bom testemunho.
E muitas vezes nós olhamos para uma pessoa cheia de tatuagem ou algo a mais aí e falamos, não, aquilo nunca é um servo de Deus. Mas nós não conhecemos o coração daquela pessoa. Estamos julgando. O Senhor Jesus disse, olha, quando fizer a colheita, colha por completo. Quem vai fazer a separação serão os meus anjos, que vão separar os joio do trigo. Aleluia. Sabe, meus irmãos, um dia nós vamos ter que se apresentar ao Senhor Jesus. E vamos ter que dar conta de tudo quanto nós fizemos nessa terra. Tudo quanto nós fizemos. E a Bíblia diz que tudo que nós fizemos através do nosso corpo, as nossas atitudes, os nossos testemunhos, vai se apresentar lá. Eu fico imaginando, a hora que eu chegar na presença do Senhor Jesus, Ele vai abrir um telão e vai começar a mostrar tudo o que eu fiz, de bom e de errado. Que vergonha será para mim quando eu começar a olhar aquilo que eu fiz de errado. Que vergonha! O Senhor Jesus mostrar para mim tudo quanto eu fiz de errado nessa terra. Todas as palavras que falei, todas as atitudes que fiz, que tomei. Aleluia. É por isso que eu fiz uma pergunta para você. Se você tivesse preso num campo de concentração, e se você tivesse a chance de sair desse campo de concentração, você fugisse, tivesse um jeito de você fugir, você fugiria sozinho? Ou você tiraria dali o máximo de pessoa que você conseguisse? Qual seria a sua atitude? Sabendo que todos aqueles que iriam ficar para trás, o destino deles era certo: morrer, sendo executado, ou queimado vivo, ou morto por aquelas câmaras de gás que mostrou ali. O campo de concentração que eu digo para vocês é esse mundo aqui que nós vivemos. E cada um de nós temos a chance de sair. A chance está nas nossas mãos. Cada um de nós temos a chance. Agora eu quero te perguntar: você irá sozinho? Ou você vai querer levar o máximo de pessoa contigo? Você vai querer tirar desse mundo o máximo de pessoa? Ou você vai querer deixar essas pessoas aqui nesse mundo, aonde o anticristo virá? E a Bíblia diz que a grande tribulação será difícil demais. A Bíblia diz que nunca houve na terra. Está lá em Marcos, livro de Marcos capítulo 13, está falando isso. Nunca houve tribulação tão grande na terra como vai haver nesse dia. Você vai deixar? Ou você vai querer levar junto com você? Essa é a tua resposta? O Espírito Santo está falando no seu coração nessa noite. É a tua resposta? Você já imaginou quando você chegar na presença do Senhor Jesus? Ele vem nas nuvens, leva toda a igreja para Ele. Mas daí quando Ele começar a mostrar no telão lá, ó, Ele vai falar: tá vendo essa pessoa aqui, ó? Você teve a chance de falar do meu nome para eles, você teve a chance de falar do evangelho da salvação e você não fez. Você teve a chance de salvar uma alma e você não salvou.
Porque se você falasse do Evangelho para ela naquele dia que você teve contato com ela, ela se converteria e ela estaria aqui conosco. Mas porque você não falou, ela está lá embaixo. Ela está lá embaixo. E naquela hora você pode estar até olhando lá no julgamento, você do lado direito de Cristo, e aquela pessoa que teve a chance de ouvir a palavra pela sua boca, sendo lançada no inferno para a eternidade. Qual será a sua consciência? A minha eu sei qual seria. Eu ia me arrepender. Eu ia me arrepender até o último, dizendo: olha, eu tive a chance de falar de Jesus para ela. Eu tive a chance de chegar para ela e falar: olha, existe um caminho, e esse caminho chama-se Jesus. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar o seu caminho, Ele pode te dar salvação. Aleluia. Aleluia. Para finalizar essa palavra, eu quero te mostrar outro vídeo, para você entender o que nós pregamos aqui. O Samuel vai transmitir. Amém? Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou-o ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor. Vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. Essa história desse homem, ele foi para a guerra, e quando chegou nos campos de guerra, ele descobriu que essas crianças estavam destinadas à morte. Então ele começou a escrever cartas, para os países, que nem o país de origem dele, e parece que só a Inglaterra e a Suécia recebeu essas cartas. Então ele conseguia trens para que trouxesse essas crianças, tirasse dos campos de concentração e colocasse na mão de pessoas que viessem adotá-las. E ele conseguiu tirar da mão dos nazistas em torno de 669 crianças. Salvou essas crianças da morte.
Um dia sua esposa subiu ao sótão da sua casa, começou a revirar alguns documentos e descobriu um álbum de foto. E ela perguntou a ele o que era aquilo, e ele disse: não, isso aí foi algumas crianças que eu ajudei a salvar. Ela ficou muito impactada com aquilo, e ela começou a vasculhar mais. E ela disse para ele assim: você é um herói. E ele disse: não, eu não sou herói. Eu não sou herói. Então ela conta para a filha muito orgulhosa do que o pai tinha feito, ela espalha isso, acaba caindo na mão, né, dessas pessoas da televisão, e eles fizeram essa grande homenagem para esse homem. A história diz que aquelas crianças que ele salvou já estavam em torno de 5.000 pessoas, já tinha crescido de 669, já estava em torno de 5.000 pessoas. Essas pessoas não existiriam se esse rapaz chamado Nicholas Winton não tivesse feito essa obra de ação, de salvação, para salvar essas crianças. Não existiria essas 5.000 pessoas. Vocês viram que aquela mulher, ela olhava para ele e somente poderia dizer uma palavra: obrigado, obrigado. O que eu quero dizer para vocês nessa noite, imaginou vocês quando chegar na presença do Senhor Jesus e olhar para trás e ver toda a multidão de pessoas que foi salva pela sua vida, e essa pessoa chegar para você e falar assim: obrigado, obrigado por você me der a chance de viver a eternidade, obrigado por você não desistir de mim, obrigado por você ter corrido atrás, não desistido, lutado por mim. Porque se não fosse você ter lutado por mim, eu não estaria aqui hoje. Aleluia. Você consegue imaginar chegando na presença do Senhor Jesus, você na frente e aquela multidão de pessoas atrás de você, e todas elas te aplaudindo, como aquele auditório que aplaudiu em pé aquele homem, e dizendo: obrigado por você se esforçar por mim. Aleluia. Um dia o Senhor Jesus vai chegar na presença de Deus, e quando ele chegar na presença de Deus, ele vai falar dessa maneira para o Pai. Livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 13. Deixa eu achar aqui para você. Ele vai falar dessa vez, desse jeito: e outra vez, porém nele a minha confiança ainda mais. Eis-me aqui. Olha o que o Senhor Jesus vai falar para Deus: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. O Senhor Jesus vai chegar na presença do nosso Deus e vai olhar para trás e vai ver aquela multidão de pessoas que pela obra da cruz Ele conquistou para o Deus Todo-Poderoso, e vai falar para Deus: Pai, está aqui, tudo isso eu conquistei para você, tudo isso eu conquistei para o Senhor. Agora já imaginou quando eu e você chegar na presença de Deus? Imaginou quando o Davi chegar na presença de Deus? Ele vai olhar para trás e vai falar assim: Senhor, está aqui, os filhos que o Senhor me deu. E o Senhor vai falar aquela palavra: olha, entra, meu filho, pro gozo do meu Senhor. Receba aquilo que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Receba. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá e apresentar ao Senhor e falar: Senhor, está vendo? Todas essas pessoas aqui estão vindo.
foram conquistadas para o teu reino. Eu me esforcei para isso. Aleluia. Há muitas pessoas lá fora, meus amados, e o Senhor Jesus já está às portas para voltar. Sabe, parece que já consigo ouvir os passos do Senhor Jesus voltando para buscar a sua igreja. E você vai ter coragem, eu vou ter coragem de deixar nesse campo de concentração do mundo as pessoas para serem mortas? Aleluia. Se coloca em pé. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero te pedir algo. Depende de você. Depende do que você quer fazer. Depende do que você quer entregar para o Senhor Jesus. E tudo quando você for entregar para Ele é em agradecimento o que Ele fez por você. Em agradecimento porque nós, meus irmãos, nós estávamos condenados à morte mesmo. Mas Ele veio e morreu numa cruz e falou: olha, tudo quanto me aceitar será chamado Filho de Deus. Tudo aquele que aceitar o Senhor Jesus será chamado de Filho de Deus. O Senhor Jesus fez isso por você. Se você hoje está aqui, você tem certeza da tua salvação, porque o Senhor Jesus fez isso por você. E se você está aqui hoje e você pode falar: olha, eu sou filho de Deus, porque teve alguém que chegou a você e falou: olha, o Senhor Jesus é bom e Ele quer te dar salvação. E você ouviu a palavra dEle. E um dia você vai chegar lá no céu e vai falar para Ele que pregou a palavra para você. Você vai chegar lá no céu e vai falar assim: obrigado por você lutar por mim. Eu só estou aqui porque você lutou por mim. Eu vou fazer isso. Eu vou chegar na presença do Senhor, e vou chegar e vou pegar a pessoa que um dia me conquistou, me trouxe para Jesus, me apresentou a Jesus, e vou dizer para ela: obrigado. Obrigado porque você me deu a chance de viver eternamente. Aleluia. Eu quero que você curva a sua cabeça e fale com Deus nesse momento. Agradeça pela salvação, mas fala para Ele: Senhor, eu vou atrás daqueles que ainda não são seus. Senhor, eu pego nas mãos as ferramentas que o Senhor me deu e vou fazer essa colheita para o seu reino. O Senhor Jesus disse que os campos estão prontos para ser colhidos. Os campos estão prontos, meus amados. Aleluia. Começa a falar com Deus. Senhor, nós queremos, diante dessa palavra, te agradecer pela oportunidade de estar falando aos teus filhos. Senhor, eu de mim mesmo não sou nada, e nem tenho a capacidade, Senhor, de expressar tudo quanto o Senhor colocou no meu coração. Senhor, eu não tenho, Senhor, a capacidade, Senhor, de transmitir a Ele, Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou comigo. Mas eu, Pai, eu transmiti aquilo que eu consegui fazer. Espero, Senhor, que essa palavra caia numa semente boa. Senhor, eu espero, Senhor, que essa palavra, Senhor, possa cair no coração dos teus filhos e germinar grandes frutos, e eles saiam daqui hoje, Senhor, sabendo que
que eles irão um dia se apresentar na tua presença. Em agradecimento a Ti, Senhor, eles irão levar nas mãos toda a obra, todo o trabalho árduo feito nessa terra. Senhor, o trabalho aqui não é fácil. Senhor, o trabalho, Senhor, é trabalho difícil. Mas eu sei que quando chegarmos na Tua presença, haverá recompensa, meu Senhor. Por isso eu clamo a Ti nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa falar com os Seus filhos nessa noite. Que o Senhor possa regar essa palavra no coração deles. E eles possam entender, Senhor, que, Senhor, a plantação, a colheita foi tirado das mãos, Senhor, de um povo e foi colocado, Senhor, hoje nas nossas mãos. E nós iremos entregar, porque foi profetizado isso. Nós iremos entregar, Senhor. Pai, eu não quero chegar, Senhor, na Tua presença com as mãos vazias. Por mais, Senhor, que a gente vê, nós estamos vendo que muitas pessoas, Senhor, chegarão na Tua presença, Senhor, com as mãos vazias. Eu, Pai, não quero chegar na Tua presença com as mãos vazias. Eu quero chegar na Tua presença, Pai, e entregar, Senhor, os frutos, aqueles frutos que o Senhor determinou para que eu colhesse para o Teu reino, Senhor. Por isso, Senhor, eu quero Te pedir, não deixa eu, Senhor, desanimar, e não deixa os Seus filhos desanimar, Senhor. Por mais que a luta é grande, por mais que o trabalho é difícil, mas não permita que eles desanimem, mas que ele continue, Senhor, essa batalha até o fim. Senhor, eu Te peço isso, fortalecimento para os Seus filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E você que recebeu essa palavra, aplauda o Senhor Jesus, porque Ele merece. Amém. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno, pois só